está em vigor desde julho a lei que garante a igualdade de salário e também de critérios de remuneração entre trabalhadores, tá? Além de estabelecer salários iguais para a mesma função, essa nova legislação também pretende aumentar a fiscalização contra a discriminação e facilitar os processos legais. De acordo com a lei, em caso de discriminação por motivo de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais não exclui o direito a uma ação trabalhista de indenização por danos morais, tá? É sobre isso, sobre esse assunto, que eu converso a partir de agora com a advogada doutora Júlia Nunes, no Explica Pra Gente, que está no ar. Mais um avanço das leis para equiparar e acabar de vez com essas diferenças que eram tão gritantes, né? Doutora Júlia, a gente está aqui falando de tantas coisas boas, né? Que tem avançado bastante. Boa tarde, prazer estar conosco. Que bom que nós estamos em sintonia, né? Combinando aqui. Muito já bem, no clima do Outubro Rosa. Muito bem, é verdade. Doutora Júlia, então é mais um avanço, quer dizer, as leis então estão mais uma vez lutando, fazendo com que haja essa equiparação, porque, por exemplo, às vezes havia um homem que ganhava, por exemplo, ele era gerente geral, ele ganhava, sei lá, 12 mil reais. E às vezes a mulher assumia o mesmo cargo e ganhava 7. Né? Havia essa discriminação, era isso? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. Um assunto muito polêmico e muito antigo, porque a nossa Constituição Federal já trazia essa questão de mulheres e homens receberem os mesmos valores. A gente tratava com igualdade. Uma briga tão antiga que pode ser até, a gente pode falar até sobre a Declaração Universal de Direitos Humanos. 1948 já estava lá estabelecido que os homens e as mulheres deveriam ser tratados de forma igual e trabalhar e receber os mesmos valores. Mas, infelizmente, a legislação estava aí e não era aplicada da forma correta. Existiam diversas denúncias de que as mulheres recebiam, e realmente recebiam, mesmo trabalhando na mesma função, exercendo o mesmo trabalho na mesma empresa, recebiam menos do que os homens, e isso não é justo. É nesse contexto que a gente tem um novo avanço. Aí vem uma legislação que deixa expresso, coloca mais obrigações, traz o Ministério do Trabalho, o promotor, os órgãos todos para fiscalizar essas questões. Júlia, sem querer atrapalhar, já está atrapalhando, então quer dizer, já existia uma lei que determinava isso, essa igualdade, só que não era cumprida. Agora criou-se uma outra lei para ratificar, quer dizer, confirmar essa outra que existia. E trazer uma fiscalização mais firme e trazer penalidades muito mais severas. Então, modernizaram, então, essa lei anteriormente, é isso? Exatamente. Vão se criando leis mais específicas. Eles vão afunilando para obrigar as empresas a cumprirem. Por exemplo, esse novo avanço traz que as empresas que tenham mais de 100 funcionários é obrigado a fazer um portal de transparência. Nesse portal de transparência, ele tem que colocar os valores, os cargos que essas pessoas recebem. Então, vai ser fácil para o Ministério do Trabalho investigar essa empresa, o porquê que esse gerente geral está recebendo tanto e essa gerente geral, exercendo a mesma função, está recebendo um valor menor. Então, ainda traz mais vantagens para nós, como trabalhadores. A obrigatoriedade, por exemplo, eu tenho direito à indenização. Se eu estou recebendo menos, não é só questão de multa, a multa foi aumentada 10 vezes. Então, 10 vezes do salário que era diferente, ou seja, do salário maior, essa empresa vai ser aplicada essa multa, mas eu ainda tenho direito à indenização. Então, essa nova legislação traz diversas formas, diversas penalidades e a obrigatoriedade das empresas cumprirem com o que já vinha na Constituição Federal, que já tinha sido assinado através dos direitos humanos, da Declaração Universal de Direitos Humanos. Perfeito, uma atualização e com a penalidade mais firme para que todo mundo, infelizmente o Brasil tem isso, né? Tem que a pessoa só cumpre se tiver uma punição severa, né? Infelizmente, né? O que deveria fazer sem necessidade disso. Mas enfim, vamos fazer o seguinte, vamos trazer então as perguntas das pessoas que querem bater esse papo com a gente, doutora Júlia. Vamos ver quem faz a primeira pergunta para a doutora Júlia Nunes, é a Karine Freitas, e ela pergunta o seguinte: doutora Júlia, se eu descobrir que recebo menos que meus colegas, o que eu devo fazer? Importante, como você disse, importante. Foi criado, inclusive, um novo portal de denúncia. Hoje você deve procurar o Ministério do Trabalho através da internet e formalizar sua denúncia, mas você pode discar Disque 100, Disque 180 ou o 158. Todos esses portais estão prontos para direcionar e receber a sua denúncia.
Essa denúncia feita, por exemplo, vamos no caso da Karine Freitas, que fez essa pergunta, essa telespectadora, ela faz a denúncia, ela pode fazer essa denúncia anônima para não se colocar em risco ou é preciso que seja... Pode ser feita de forma anônima também, mas para que ela garanta o direito de indenização dela, o ideal é que essa denúncia ela seja nominal, para que você ingresse, inclusive, com a ação de indenização pelo que você vem sofrendo. Ela pode primeiro também, administrativamente, procurar o setor, né, da empresa e dizer assim, olha, por que o fulano está ganhando e eu faço a mesma função e tal? Wilson, no mundo que a gente sonha e pessoas como você participa, seria o ideal. Mas a realidade é que, na maioria das vezes, as mulheres que procuram a instituição e reclamam, elas são, de alguma forma, afastadas do seu cargo. Há aí uma luta para fazer a retirada dela da empresa ou do cargo para que ela não tenha direitos. Então, o ideal seria isso. Mas o que a gente orienta é que você realmente formalize essa denúncia. Por exemplo, que você tenha acesso aos valores que são recebidos. Não só de conversinha, mas você teve acesso. Então, se você tem acesso, você junte essas provas, porque no futuro você vai poder requerer a sua indenização e vai poder ser aplicada a pena conforme as provas que você já tenha. Perfeito, muito bem. Vamos para a segunda e última pergunta de hoje. Quem participa nos explica para a gente com a doutora Júlia. Quem pergunta é a Gabriela Santos. Ela pergunta, doutora Júlia, essa lei se aplica ao emprego público e privado? Então, essa lei, ela é uma alteração da CLT. Então, obrigatoriamente, só será aplicado a todos os seletistas. Aquelas pessoas que ingressaram através, por exemplo, o servidor público de carreira, ele não é seletista. Tá certo? Ele é estatutário. Então, ele não vai entrar. Mas o estatuto é regulado por outras leis e, inclusive, pela Constituição Federal, que traz a igualdade. Não vai ser aplicada essa lei especificamente quanto às penalidades. Mas, sim, você tem direito à igualdade e deve reivindicá-lo. Deveria ser também, né, expandir para o serviço público, eu acho que é onde tem as maiores distorções, não é não? Deveria ter por tudo, né, Wilson, independente. Ser universal, geral para todos. A Constituição não fala sobre igualdade de homens e mulheres, ela não está falando só sobre salário, ela está falando da igualdade de uma forma geral. E a gente luta para que no futuro isso seja aplicado de uma forma geral e cada vez mais severa para quem não cumpre. Perfeito, vamos lá, continuamos aqui avançando, cobrando para que as coisas aconteçam, elas estão acontecendo paulatinamente, devagarzinho, não na velocidade que a gente queria, mas está acontecendo, é muito importante. Já temos que comemorar. É isso aí. Beijo grande, sucesso, bom final de semana e até a próxima, se Deus quiser. Bom. Quem quiser entrar em contato com você, faz o quê? As redes sociais, inclusive para mandar as nossas dicas, né, Wilson? Eu queria tanto saber sobre esse tema ou sobre outro, é só mandar que a gente está pronto para te receber. E lá a gente fala sobre todos os direitos das mulheres. Acesse o Instagram. Bom final de semana, Wilson. Nunes, _mulher. Mulher. Tem que ter uma mulher, nós representando. Bom final de semana para você, para todo mundo que está em casa e reivindique seus direitos. Beijo grande, sucesso, bom descanso e até a próxima, se Deus quiser. Doutora Júlia Nunes, aqui trazendo informações importantes dos avanços, né? Olha, tá aqui o endereço dela, tira uma foto aqui, ó. Guarda, sempre que precisar, inclusive até assuntos a serem debatidos aqui no nosso Explica Pra Gente, você pode também interagir juntinho com ela, tá bom? Tô bem.